A primeira turma do Supremo Tribunal Federal começou a julgar exatamente às 9h51 desta terça-feira se aceita ou não a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o chamado Núcleo 4, de trama golpista que teria atuado em prol de manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder. Esse grupo é composto por 7 pessoas acusadas de organizar ações de desinformação para propagar notícias falsas sobre o processo eleitoral. Eis as pessoas. Vamos ver aqui na nossa arte. Ailton Gonçalves Moraes Barros, major da Reserva do Exército, Ângelo Martins de Nicole, major da Reserva do Exército, Carlos César Moretson Rocha, engenheiro e presidente do Instituto Voto Legal, Jean Carlos Gomes Rodrigues, subtenente do Exército, Guilherme Marques de Almeida, tenente-coronel do Exército, Reginaldo Vieira de Abreu, coronel do Exército e Marcelo Araújo Bormovetti, agente da Polícia Federal. E agora vamos acompanhar alguns trechos desse julgamento. Primeiramente, vamos ouvir a Subprocuradora-Geral da República, Cláudia Sampaio. O acusado Ângelo de Nicole alegou que houve excesso acusatório do Procurador-Geral da República. Eu gostaria, quanto a esse ponto, de dizer o seguinte: os integrantes do Núcleo 4, no total de 7, são acusados de pertencer a uma organização criminosa composta de 35 agentes, que, em comunhão de esforços, agiram no sentido de manter o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, no poder. Para alcançar esse objetivo, eles adotaram uma série de ações de ações e estratégias que consistiram desde a divulgação de notícias falsas, realização de lives. Aí a denúncia contém todo aquele conjunto de ações que foram descritas e foram as ações praticadas pelo grupo criminoso para a consecução desse objetivo comum a todos. Isso é que é o dado importante. Todos tinham consciência e agiam no sentido de alcance do objetivo comum, que era exatamente depor o governo, não permitir que o governo legitimamente eleito exercesse o mandato e manter o presidente Jair Bolsonaro no exercício do cargo de presidente. O Código Penal adotou, no artigo 29, a teoria monista da ação, ou seja, todos aqueles que concorrem para o crime incidem nas penas a ele cominadas. Essa é a regra no nosso direito. Apesar de algumas divergências doutrinárias quanto à subsistência desse sistema no direito brasileiro, pouquíssimas, mas a verdade é que está lá no caput do artigo 29. Todos aqueles que concorrem para o crime incidem nas penas a ele cominadas. É o sistema do nosso país. Certo ou errado, é esse o sistema. Principalmente quando se trata de organização criminosa, não há como fugir a essa regra, porque todos agem conscientes e com vontade de praticar aquele objetivo do grupo. Eles aderem à proposta do grupo, integram o grupo e agem nesse sentido. Aqui o que se tem, e isso é indiscutível, é uma organização criminosa, uma organização estruturada, com todos os elementos que se exigem para a existência de uma organização criminosa. Uma estrutura de poder com hierarquia, divisão de tarefas, comando e diversas atividades desmembradas entre todos os integrantes do grupo. Esses são os elementos que se exigem para a existência de uma organização criminosa. É possível ver claramente nesse grupo que está em julgamento. Em seguida, o julgamento entrou na fase de apresentação das defesas. Os defensores repetiram argumentos apontados em outras fases dessa ação, como a inépcia da denúncia ou a parcialidade do ministro Alexandre de Moraes nesta ação. Vamos acompanhar algumas dessas falas. Criou-se uma mudança do juiz natural, do juízo competente em pleno curso dos processos e inquéritos. Novas regras passaram a ser aplicadas a fatos pretéritos, violando, portanto, o juízo natural. Não se desconhece que as regras processuais penais têm aplicação imediata e não retroagem de regra, salvo há exceções, tais como as regras de competência, justamente por conta do mandamento constitucional do artigo 5º, inciso 37, que determina que não haverá juízo ou tribunal de exceção. Ainda que a nova regra tenha sido aplicada aos novos processos
e não aqueles já em julgamento, já em andamento, perdão, ainda assim, porque posterior aos fatos iguala essa ideia de juízo determinado a posteriori, o que é vedado pelo texto constitucional. Se essa igreja-corte entender que é competente para processamento e julgamento do caso, em razão de conexão entre os fatos narrados na denúncia, que inclui o acusado Ailton Barros, com as demais denúncias oferecidas na petição 12.100, peças 1011, 1013, 1021, 1022 e 1025, inclusive em desfavor do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, então, por coerência, há de ser confirmada a competência do plenário para o julgamento do caso, nos termos exatos da atual redação do artigo 5º, inciso 1, do regimento interno desta Casa. Risco de parcialidade do ilustre ministro relator. Como se bem sabe, e já alvo de diversas manifestações nos diversos procedimentos instaurados, desde o inquérito originário das fake news, questiona-se a parcialidade ou a imparcialidade do ilustre ministro relator Alexandre de Moraes para seguir na condução das investigações e dos processos penais em razão dela instaurados. Em que pese, é verdade, tal tema já ter sido objeto de análise por essa igreja-corte também, ainda assim parece pertinente destacar, mais uma vez, com o devido respeito, que o envolvimento do ilustre ministro relator com o caso coloca em risco a sua imparcialidade e, portanto, toda a atividade jurisdicional que vem sendo desenvolvida. Isso por dois motivos principais e objetivamente aferíveis dos documentos constantes dos atos de investigação. O ilustre ministro funcionou, durante a investigação preliminar, como juiz das garantias. E ainda, 2, segundo narrado na inicial acusatória, seria alvo direto das ações antidemocráticas. Wilson Lima e Rodolfo Borges, que estão aqui conosco, eu queria perguntar, antes de mais nada, para o Wilson, o que te chamou a atenção na fala da nossa causídica, que acabou de participar aqui do nosso VT? É bom lembrar que nós tivemos aqui a fala da defensora pública Érica, se eu só confirmar, acho que é a Érica Hertmann, se não me engano. Depois a gente pode dar uma checada direitinho. Mas a questão aqui é o seguinte, Inácio, a Érica Hertmann, ela, inclusive, fazendo a defesa do Ailton Gonçalves, né, daquele major do Exército. A questão aqui basicamente é a seguinte, Inácio, as defesas têm batido basicamente nesse ponto, que o ministro Alexandre de Moraes, ele não é o juiz natural dessa causa, por conta de todas aquelas irregularidades que nós já apontamos aqui, já estamos cansados de falar, isso aqui não há 1, há 2, mas há 3 anos, até há mais tempo. Então, as defesas estão indo muito nessas fragilidades processuais. Outro ponto que também me chama a atenção, Inácio, é que as defesas não têm buscado muito eximir os seus respectivos clientes de uma conduta criminosa, delituosa. No caso específico da defensora pública Érica Hertmann, ela fala basicamente o seguinte, né, que o Ailton Gonçalves, né, o major do Exército, ele não tem nenhum elemento ali de provas, a não ser uma mensagem no Twitter, para poder incriminá-lo por integrar uma organização criminosa responsável por se tentar dar um golpe de Estado. Então, assim, as defesas estão indo muito nessa linha. Tem pouco elemento de prova, não há uma individualização de conduta, o Alexandre de Moraes não deveria ser o juiz da causa, e né, a questão é muito nessa linha. Só que tem um problema, Inácio, como destacou a subprocuradora Cláudia Sampaio. A questão é a seguinte, nesse momento, não se analisa o mérito da denúncia, mas se a denúncia ela é apta ou não. E isso dificulta, sem dúvida nenhuma, o trabalho da defesa. No segundo momento, isso lá para o final do ano, aí sim, que vai se definir se o camarada, se aquela pessoa que foi indiciada, ela tem culpa ou não no cartório. Então, por isso que nesse primeiro momento, essas defesas, elas acabam sendo, na verdade, mais palavras ao vento, nesse momento. Porque, de fato, não se está analisando o mérito. E aí, de fato, o que você tem que atacar são as questões processuais. O problema é que a primeira turma, que os ministros do Supremo, ao que a gente percebe, eles literalmente não ligam, digamos que, para a formalidade processual da forma como de fato se entende pelo direito.